O deputado federal Nicolas Ferreira saiu da Câmara dos Deputados com um olho sangrando depois de um empurra-empurra durante a visita do ex-presidente, réu e inelegível Jair Messias Bolsonaro. Nem o próprio Nicolas achou que foi lá grande coisa, mas teve veículo de imprensa transformando o fato num grande escândalo. Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, eu tava lembrando aí do caso da bolinha de papel que foi tacada. Em quem que foi que recebeu a bolinha de papel? Foi o Serra? Foi o Serra. Temos semelhanças aí ou não? Como é que foi esse caso? Pois é, Ana. O Jair Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados ontem fazer toda aquela ceninha de mostrar a tornozeleira, que inclusive gerou essa expectativa de que nós estamos, que talvez daqui a pouco o Bolsonaro possa ser preso. E a presença do Bolsonaro lá gerou toda uma comoção, um empurra-empurra ali, um monte de jornalista correndo de um lado para o outro e tal. E no meio dessa confusão, sai de lá o deputado federal Nicolas Ferreira com um olho sangrando. Vou pegar e colocar o vídeo aqui pra gente ver, Ana. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Aquele no mito. É o mito! Volta, Bolsonaro! Ixi, vai falar que é terrorista. Vai falar que é terrorista, quebrou um negócio ali. Acabaram de derrubar o deputado Nicolas Ferreira. Acabaram de derrubar o deputado Nicolas Ferreira sangrando nesse momento. Foi isso aí, Ana. Deu nem pra ver muita coisa, na verdade. E também, daí dá pra perceber que falam ali alguma coisa sobre terrorismo e tal, vão dizer que foi terrorismo, estavam se referindo ao fato de que teve uma mesa de vidro que foi quebrada também no meio dessa baderna aí. E daí, Ana, a imprensa começou a tratar isso como: meu Deus do céu, olha só o que fizeram e tal. Ponto que, assim, tipo, do jeito que falavam, parecia que, nossa, o Nicolas Ferreira foi espancado, sabe, lá. Olha que tinham quebrado a mesa com a cara dele. Então, exato. Então, olha aqui a Veja. Nicolas Ferreira sai sangrando de tumulto com Bolsonaro na Câmara. Você lê uma manchete dessas, o que você imagina, Ana? Não, eu tava contando, pessoal, foi isso que aconteceu. Eu vi essa manchete, na hora eu já mandei pro nosso grupo de pauta, assim, falou, deu confusão, deu quebra-quebra. Achei que tinha, né, dado uma briga generalizada. Ou vamos ali para a coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis. Nicolas é atingido no rosto e sangra ao acompanhar Bolsonaro na Câmara. Atingido por o quê? Sabe? Você já fica pensando, meu Deus, deram um tiro no deputado, sabe? E, Ana, a própria matéria que eu tô colocando aqui na tela mostra que nem o Nicolas levou a sério isso aí. Sério? Vou pegar e mostrar as aspas do próprio Nicolas. Alguém me deu uma celularzada no olho, disse o parlamentar à coluna, bem-humorado e sem transparecer gravidade. Nicolas afirmou que chegou a sangrar, mas não precisou de atendimento médico. Só coloquei gelo, de boa, concluiu. Ai, desculpa, Angélica, aqui no chat. Nossa, que herói! Ana, eu até fui procurar nas redes sociais dele porque eu tinha certeza que ele ia fazer uma postagem falando: ai meu Deus, olha só, esse pessoal da esquerda me atacou, não sei o que, não sei o que. Ele não fez um tweet sobre isso. E eu achei isso muito interessante, Ana, porque eu esperava que ele fizesse drama. Quem fez drama não foi ele, foi a imprensa. Curioso isso, Sofia. Pelo contrário. Gente, o Paulo Capelli, assim, eu uso muito as coisas da coluna do Paulo Capelli aqui nas pautas do Meteoro, porque
é um jornalista que traz uns furos interessantes. Dito isso, a gente reconhece que, assim, ele é porta-voz de um monte de bolsonarista, sabe? É aquela coisa, você traz porque ele traz informações boas, mas não dá para negar o alinhamento político dele e que ele é, gente, é o principal porta-voz do Malafaia, sabe, na imprensa. Uhum. E então, assim, eu esperava que assim, o Nicolas falando para o Paulo Capelli sobre um corte no olho dele com a visita do Bolsonaro na Câmara, meu Deus, se tinha algum momento para esse cara fazer drama, era naquela entrevista ali. Ele respondeu: só coloquei gelo, de boa. Então, eu fiquei real oficial com essa percepção de que quem tá inflando isso, quem inflou isso, não foi o Nicolas, foi a imprensa. Por quê? Por quê? Quero ouvir você, Ana. Tá, vamos por partes aí. A primeira é assim, por que que o Nicolas não valorizou, né? Tem inúmeras possibilidades, claro, aqui eu tô só especulando, mas pode ser porque já era um evento feito ali num contexto em que só tinha bolsonarista, né? E possivelmente a pessoa da imprensa, ele poderia entrar nessa coisa, a imprensa da esquerda e tal, mas é possível que a pessoa que atingiu ele não tenha sido alguém que ele possa dizer isso, né? Então seria muito difícil de sustentar. Agora, se fosse de algum veículo, né, que ele pudesse dizer, imprensa esquerdista e tal, se ele tivesse tido a chance, ele o faria, tá dentro do personagem, total. Agora, por que que a imprensa valoriza e o Nicolas não? E aí, veja, eu não estou falando especificamente do Capelli, tá? Mas me fez pensar muito, assim, sobre como, muitas vezes, na comunicação, a própria imprensa antecipa também, né, linhas de leitura e linhas editoriais de acordo com os seus interesses políticos. E aí eu vou voltar num ponto que a gente enfatiza muito por aqui. A imprensa tem objetivos políticos, né? Mas a imprensa não é imparcial, não é objetiva? Não, nenhuma imprensa é imparcial e objetiva. Não existe imparcialidade e objetividade. Existe aparência de imparcialidade e objetividade. Pode existir profissionalismo, pode existir ponderação, pode existir, né, uma comunicação justa, equilibrada. Tudo bem, objetividade e imparcialidade já é exagero e é perigoso, eu sustento isso até o fim, é perigoso acreditar nesses conceitos. Dito isso, existe um alinhamento, né, como a Sofia estava pondo aí nesse caso, e em outros casos também existe um alinhamento político. E não é de se surpreender que a imprensa antecipe uma movimentação, porque ela está tão ligada com aquele posicionamento. De novo, não estou falando do Capelli, né? Estou falando e nem de nenhum veículo específico, estou pensando em casos gerais. Mas está tão ligada assim, naquele grupo político e na forma como aquilo funciona, que já é uma coisa automática. A leitura já é automática. E nesse caso, essa pequena falha na Matrix, expõe essa dança, né, entre os meios de comunicação e os agentes políticos em si, né, no chão ali, né? Não que a imprensa, de novo, não seja também um agente político nesse sentido, na medida em que é parte da política, né? É parte da discussão geral que compõe a política, né? Então, para mim, o que estava acontecendo é isso. A imprensa... Sabe quando você está dançando um negócio e é de duas pessoas? Um deu um passo para lá, o outro deu um passo para cá. Tava sincronizadinho, assim, todo mundo achou que ia na mesma e erraram um passo. É isso que aconteceu. É isso, concordo plenamente, Ana. Falha na Matrix eu achei ótima. E também fala muito sobre as expectativas da imprensa em geral em relação ao Nicolas, né? E eu vou dizer uma coisa, tem várias pessoas que aqui no nosso chat, eu não vou colocar uma pessoa, um nome específico, porque eu vi várias pessoas comentarem coisas parecidas, mas muita gente lembrando o Marçal. De que talvez o Nicolas tenha aprendido com o Marçal, que no caso da cadeirada, que se fazer de vítima numa hora dessas não necessariamente
vai funcionar. Pode. É uma hipótese válida também. Agora, eu estava falando sobre essa coisa da expectativa em relação ao comportamento do Nicolas. Também né, a imprensa vai nesse passo, e aí motivado por né, seus alinhamentos também, vai nesse passo em falso, porque o Nicolas se posicionou como esse tipo de político, né? Que faz um escarcéu para qualquer coisa, assim. Ana, você está lendo coisa demais porque você não gosta do Nicolas. Pode ser. Aí, eu não sou imparcial também, né? Mas a minha leitura é essa, né? O Nicolas se posicionou como político, como uma pessoa que faz esse tipo de coisa. E aí é o que se espera dele. E, na verdade, o que aconteceu ali, eu fiquei muito chocada. Porque a hora que eu vi, sabe, dá aquela adrenalina de jornalista, assim, né? Eu vi a notícia e falei, quebra-pau. Deu soco, deu pau, assim. Já tava esperando, assim, opa, isso aqui vai render, né? E a gente... Esqueci até onde eu estava indo. Mas a gente espera, né, que o Nicolas vá valorizar, ou espera, né, que a coisa toda vá ser levada nessa forma, assim, também porque é uma coisa de espetacularização. E o que aconteceu mesmo, de fato, era esse o ponto onde eu estava indo, né? Eu achei que era quebra-pau, e na verdade o que aconteceu é que o Nicolas é muito pequenininho. E alguém foi erguer o celular e bateu na cabeça dele. Foi só isso que... Agora a mesa ninguém explicou. Galera, eu fiquei com mais dó da mesa, pra falar bem a verdade. A mesa... Compreensivo. Uma mesa daquelas, gente, não deve ser barato. Não deve ser barato. Vidro grosso daquele... Sabe quanto é que custa um vidro daquele? Porra, né? Aí é foda, galera. Aí tinha que ter tido mais cuidado aí mesmo. Isso sim era pra ter manchete. Era pra ser manchete. Mas ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia, antes que o Nicolas venha dizer que eu estou incentivando aí a violência contra ele. Não acho que deva bater no Nicolas, não. Eu acho que, inclusive, devemos ignorá-lo solenemente até o final de sua vida. Beijos.